Esses dias eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntando assim pro pessoal, de 0 a 10, quanto você quer parar de fumar maconha? E eu te pergunto aqui também nesse vídeo, fala aí, de 0 a 10, quanto você realmente quer parar de fumar maconha? Deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? E lá no Instagram, a grande maioria das pessoas respondeu 10. E algumas pessoas responderam também entre 6 e 9. Eu perguntei assim também, há quanto tempo você está sem fumar maconha? E a maioria das pessoas respondeu que tinha fumado naquele mesmo dia. E algumas pessoas responderam também que tinham fumado naquela mesma semana. Ou seja, a maioria das pessoas respondeu que quer muito parar de fumar maconha e a maioria das pessoas respondeu também que continua fumando maconha todos os dias. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está nessa situação? Como é que é você querer muito uma coisa, você querer muito parar e mesmo assim continuar fumando? Como é que você se sente com isso? E sabe por que isso está acontecendo na sua vida nesse momento? Porque não está doendo. As pessoas só mudam por dois motivos, pela dor ou pelo prazer, beleza? Se for pelo prazer, você vai continuar usando a droga, tá certo? Porque a droga te dá mais prazer do que qualquer outra atividade no teu dia a dia. Então, basicamente, só existe uma opção para você conseguir realmente mudar. E isso aqui que eu vou te falar nesse vídeo é uma chave muito forte. Se você entender isso aqui, a sua vida pode mudar completamente, beleza? Então presta muita atenção nesse vídeo aqui até o final, porque eu vou te dizer aqui nesse vídeo por que você está paralisado na sua vida, por que você não consegue sair do lugar, por que você quer parar de fumar maconha, mas você não para, você continua lá fumando. Então, seja muito bem-vindo ao canal No Back, canal que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha, beleza? E para eu te explicar por que você não está conseguindo dar esse primeiro passo, eu vou te explicar uma coisa. Eu vou te explicar o padrão, um padrão de funcionamento primitivo do nosso cérebro, beleza? O nosso cérebro, ele quer basicamente uma única coisa, tá? Sobreviver. E para fazer você sobreviver, existem alguns mecanismos, alguns esquemas, uma forma de funcionar específica que vai facilitar a sua sobrevivência. E quando a gente olha para os nossos antepassados e entende toda a realidade que eles viviam, todo o contexto que o ser humano viveu por milênios, a gente consegue então entender o porquê realmente desses padrões primitivos do nosso cérebro. E tudo começa realmente a fazer muito mais sentido, a gente começa a se entender. Se a gente para imaginar, por exemplo, a época em que o ser humano precisava caçar para comer, você já parou para imaginar como é que era a vida das pessoas nessa época? Imagina, a galera estava lá na mata, na tribo, todo mundo sentado em volta da fogueira, comendo aquele último pedaço do javali. E eis que surge uma pergunta, e aí? Quem vai caçar o próximo javali? Aí um olha para o outro olha para o outro, o outro olha para um, e alguém vai ter que levantar e sair para caçar. Imagina essa cena, cara. O cara tinha que sair daquele lugar seguro, que a tribo dele estava ali estabelecida, que também não era tão seguro assim, né? Mas para a época era o que tinha de mais seguro, tá certo? E aí ele tinha que entrar no meio da floresta, às vezes com uma lança, às vezes com um pedaço de pedra, e caçar um animal. Se esse animal fosse menor do que ele teria que literalmente caçar esse animal. Esse animal ia tentar de alguma forma fugir e ele ia ter que correr, ele ia ter que ir atrás daquele animal. Mas, e se esse animal fosse maior do que ele? Ele ia ter que entrar num combate com esse animal. Ele entrou na floresta atrás da presa e encontrou um predador. Talvez ele morresse naquele combate, talvez ele saísse gravemente ferido. Você está entendendo a realidade que o ser humano vivia? Então, percebe uma coisa, o que significava entrar na mata? Significava ir de encontro ao desconhecido. Ficar na aldeia
era ficar em um lugar conhecido. E o nosso cérebro segue desde sempre esse princípio. O conhecido é seguro, o desconhecido talvez não seja. O desconhecido pode ser um risco à sua vida. E tudo o que o seu cérebro quer é justamente sobreviver. Ou seja, o seu funcionamento cerebral natural te induz a se manter naquilo que já é conhecido e não ir para aquilo que é desconhecido. É por isso que as pessoas paralisam tanto diante de grandes decisões na vida. Elas estão sendo guiadas pelo cérebro primitivo, sem nem sequer ter consciência disso. Você só sente um medo ali dentro de você acontecendo, você não sabe explicar que medo é aquele, simplesmente existe um medo dentro de você. Toda vez que você vai dar um passo em direção a algo novo, que é justamente um medo criado por esse padrão de funcionamento do seu cérebro primitivo, que entende que o desconhecido pode significar um perigo, pode significar um risco à sua vida. E esse é um dos motivos que você não consegue dar o primeiro passo para parar de fumar maconha. Talvez você fume maconha por tanto tempo na sua vida que você já não sabe mais como é que é a sua vida sem essa substância. O seu cérebro ele já acostumou com o uso dessa droga. Esse é o conhecido para ele. E aí quando você para de fumar maconha, a sua vida inteira muda. É uma decisão que muda o rumo da sua vida. E sempre que a gente está diante de uma decisão grande na nossa vida, surge um medo. E se você dá ouvido para esse medo irracional, você paralisa, você procrastina, você adia aquela decisão, você fica realmente parado aonde você está, preservando a sua sobrevivência. E aí você vai adiando, você vai adiando, você vai adiando até um dia em que a dor for muito grande na sua vida. Só quando a dor for muito grande, você vai realmente mudar. Mas isso pode levar muito tempo, ou talvez isso nunca aconteça, porque na verdade o que te faz mudar não é a dor em si, mas é a sua percepção da dor. Você pode estar na merda por causa da maconha, mas se você consegue, dentro de você, argumentar e diminuir essa dor, pronto, você acabou de tirar de você uma força que você tinha para mudar, porque a dor é uma força de mudança, qualquer um sabe disso. Se eu começo, por exemplo, a beliscar o teu braço e falo para você, não se mexe, beleza? Aguenta firme aí. Eu vou beliscando devagar, eu vou aumentando a intensidade. Vai chegar uma hora que mesmo sem você querer, né, você vai mudar o seu braço de lugar. Percebe? A dor gera mudança. Enquanto a dor é pequena, ela está lá incomodando, mas você consegue se manter ali, né? Você consegue aguentar aquela dor. Mas se a dor chega a um ponto que é insuportável, aí realmente você muda. Então, se você quer parar de fumar maconha, mas você não está conseguindo, um dos motivos é esse que eu estou acabando de te explicar. Você tem medo do desconhecido, e esse é um medo irracional que o seu cérebro primitivo cria para te proteger. E um outro motivo pelo qual você também não consegue parar é porque está doendo pouco. E quando você se dá conta de que a dor é um ponto fundamental no processo de mudança, se você for só um pouquinho inteligente, você vai se perguntar o seguinte: beleza, entendi que a dor gera mudança. Será que eu consigo causar essa dor dentro de mim de forma intencional para me fazer mudar? E a resposta é que sim. E existe ferramenta, existe técnica para isso, porque na verdade dentro de você já está doendo muito, mas você não está olhando para essa dor. E como eu te falei, não é necessariamente a dor em si, é a sua percepção da dor. Porque se eu anestesiar o seu braço, por exemplo, eu posso apertar ele à vontade, você não vai sentir dor. E adivinha o que a maconha faz com a sua vida? Ela te anestesia. Você não sente mais a dor da sua alma gritando, pedindo socorro. E aí você fica ali, né?
paradinho, achando que tá tudo certo. E se você quer realmente parar de fumar maconha, mas você não está conseguindo dar esse primeiro passo de mudança, eu criei um curso onde eu te ajudo a dar esse primeiro passo, beleza? Eu te ajudo a tomar essa decisão, eu te ajudo a usar todo esse funcionamento primitivo do seu cérebro a seu favor e não mais contra você. Você está usando o seu cérebro contra você. Isso porque você não conhece os padrões de funcionamento dele. E nesse curso eu te ajudo a acessar lugares dentro de você. Eu te faço olhar para os lugares certos para você conseguir sentir essa dor e, a partir dela, tomar uma decisão. O nome desse curso se chama A Decisão e lá eu falo tudo o que você precisa saber para tomar decisões na sua vida, beleza? O curso é focado em te ajudar a tomar a decisão de parar de fumar maconha, mas não se trata só disso. Eu te ensino como tomar decisões na sua vida, qualquer decisão. Então, se você tem dificuldade em decidir, esse curso vai mudar completamente a sua tomada de decisão, beleza? Vai te fazer ser muito mais capaz de decidir e decidindo mais, você age mais, você procrastina menos, você paralisa menos, você tem muito mais resultado na sua vida. E é isso que eu quero para você, que você consiga parar de fumar maconha, mas saiba, parar de fumar maconha é só você sair do fundo do poço. Quando você sai do fundo do poço, você chega na superfície, na realidade. E é aí que a sua vida realmente começa, beleza? Então, se você quer aprender a decidir, se você está cansado de ficar paralisado na sua vida diante das situações, se você está cansado de procrastinar, de deixar sempre para depois as coisas mais importantes da sua vida, clica no botão aqui embaixo desse vídeo e entra lá dentro do curso A Decisão, beleza? Que eu vou te conduzir para você conseguir tomar a decisão de parar de fumar maconha do jeito certo, beleza? Então eu te vejo lá dentro do curso A Decisão. Valeu?